Olá, está começando o RCTV Notícias, sempre com informação de qualidade para você. Meu convidado hoje é o Bruno Butenas. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Vanessa. Gente, o Bruno é CEO da Geração Saúde, que é uma agência de cuidadores de idosos home care. Bruno, o Brasil, a gente sabe, está envelhecendo. Cada vez mais a gente precisa desse profissional, que é o cuidador de idosos. Eu queria que você orientasse, né, as pessoas que estão nos assistindo, quais são os cuidados que se deve ter ao contratar esse profissional. Primeiro, a família ela precisa avaliar se ela vai contratar de maneira particular e vai fazer toda a gestão desses profissionais ou se ela vai terceirizar isso para uma empresa. É aquela situação, através de uma empresa você tem toda a segurança jurídica, tanto na questão do risco trabalhista, como na questão da gestão dos profissionais. Porque isso é um problema. A gente, quando contrata de maneira particular, a gente não tem a certeza de que aqueles profissionais sempre vão ter o comprometimento de ir, porque fica doente, a mãe falece, tem imprevistos. Então, através de uma boa empresa, a família tem essa segurança. Que, independente do que aconteça, vai ter um profissional tão bom quanto aquele. É óbvio, a gente sabe que para o idoso é importante que seja sempre os mesmos. Porém, através de uma empresa, a ideia é que seja sempre o mesmo, mas se tiver uma falta, tenha quem cobrir e a família não precisa reorganizar toda a família para ver quem vai cuidar. Da mesma maneira, a questão do risco trabalhista. Quando encerra um contrato particular com o cuidador, a gente nunca sabe se ele vai processar a gente ou não. Através de uma empresa, ele tem a segurança que se houver qualquer problema trabalhista, é uma responsabilidade da empresa e não da família. E daí é óbvio, é muito importante escolher uma empresa com credibilidade, porque a gente sabe que existem muitas empresas que acabam não fazendo processo seletivo, não treinando, não orientando, colocando em risco a família. Então, a boa escolha de uma empresa garante de que, além de um profissional de confiança, tem um profissional competente. De maneira geral, no mundo ideal seria realmente contratar uma empresa, né? Quem não pode, você com a sua experiência, qual o perfil de um profissional para cuidar de um idoso? Como que deve ser esse perfil? Certo. Coisas que são muito importantes e que, por não ter uma regulamentação, ainda não é de fato obrigatório, que é a questão de avaliar as experiências dessa pessoa, se ela tem formação, coisas muito importantes que a gente acaba deixando de lado muitas vezes é verificar os antecedentes, porque imagine, a gente está colocando uma pessoa dentro da nossa casa que na maioria do tempo vai ficar sozinho com o idoso, que já não tem autonomia e às vezes nem capacidade cognitiva para definir se o que aquela pessoa está fazendo é correto ou não. Então isso é muito importante avaliar os antecedentes dessa pessoa para não colocar uma pessoa que já tem um antecedente que desabone. Claro. Não é ofender a pessoa, é uma coisa básica de segurança, porque realmente a gente ouve notícias, inclusive, de violência contra idosos, né? Mas um ponto importante que a gente dá de orientação para todos os nossos clientes, mesmo sendo através de uma empresa, que é ter câmera de segurança em casa. Não como uma forma de monitorar, de vigilância, vai ficar 24 horas lá. Não, mas para quando ter dúvida dos fatos e verificar, porque a gente cuida de muitos pacientes com Alzheimer, Parkinson, algum nível de demência, que às vezes eles falam, não me deram comida, sumiu tal coisa, sendo que muitas vezes foi feito ou o idoso que guardou algo e não lembra onde foi guardado. Então, essa questão da câmera de segurança dentro de casa é algo muito importante que muitas vezes é negligenciado. Além dessa questão técnica mesmo, né, de saber cuidar, de saber dar um remédio, tudo, a questão de amar mesmo trabalhar com isso, porque tem que amar, né, porque não é fácil, né, Bruno, trabalhar com idosos, como você disse, às vezes eles acusam mesmo, não, roubou alguma coisa de mim, a minha avó, no finzinho da vida, também falava, não, essa moça tá me roubando, não, e não era bem assim, né, tem que gostar muito, amar o que faz. Eu já fui cuidador de idoso durante 2 anos. E eu falo, se não fosse para abrir um negócio, eu trabalharia com isso pro resto da vida. Porque é isso, precisa ter esse carinho pelo idoso, porque não é só a parte financeira. A gente recebe também um carinho emocional que às vezes faltou lá atrás pra gente e que a gente consegue se encontrar através de uma pessoa de mais idade, com mais experiência, que às vezes não fala, mas os pequenos gestos dessa pessoa mostram a gratidão de você estar cuidando dela. E respeitar a história desse idoso também, né? Você, super jovem, ter essa noção do quanto é importante a história desse idoso, não é? Porque é aquela situação, a gente sempre fala, é o amor de alguém, independente se hoje a pessoa tá mal-humorada, tá brigando, tá xingando, ela já teve toda uma experiência ao decorrer da vida, hoje, nesse momento, tá fragilizado, tá com dor, não tem a mesma autonomia, então não é aquela situação, eu não vou cuidar dele porque ele é chato, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não. A gente tem que se imaginar que em algum momento a gente também vai precisar e talvez a gente não seja a simpatia que a gente é hoje. Exatamente. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua entrevista e pelas suas informações. Obrigado. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve. Tchau!